Fala desenhistas, aqui quem fala com vocês é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Play One Cine, onde a gente vai finalizar aí a modelagem do Superman do Reino do Amanhã. Vocês já vão perceber aí que eu já dei uma alterada no corpo dele, principalmente no rosto, que eu tava estudando um pouco de anatomia, então já apliquei nesse Superman aí a parte de adaptar o rosto mais parecido com os atores que interpretaram o Superman. E também a parte do corpo, a parte de cima do tronco, né, a peitoral, os braços, eu já dei aí um tapa para ficar uma anatomia legal. Mas eu vou mostrar o passo a passo de como você pode fazer isso. Então eu vou modelar aqui a parte da perna, né, das botas também. E para quem tem dificuldade de modelar a mão, eu também no finalzinho vou explicar o passo a passo de como modelar uma mão aí do seu personagem. Então se você já curtiu a ideia aí, já se inscreve no canal e deixa aí nos comentários qual o próximo personagem que a gente deve trazer aqui para modelar do 0 ao 3D. Então curta, comenta e compartilha aí com seus amigos aí que também tem dúvida em como modelar seu personagem. Lembrando que eu vou deixar disponível aí futuramente na descrição o link do meu curso criando o primeiro personagem do 0 ao 3D, que vai facilitar aí para quem tem dificuldade em criar o seu primeiro personagem no Blender. Então é isso, pessoal, bora pro vídeo aí e vamos finalizar aí esse Superman aí. Bem, pessoal, bora finalizar então esse Superman do Reino do Amanhã. Aqui eu já tô com o render dele aqui, então recapitulando aqui o que eu já tinha passado. Esse Superman eu dei uma estudada aí na parte da anatomia, né, e dei algumas modernizadas aqui na parte do rosto dele, né. Ele tá um pouco diferente do que a gente tava fazendo, modelando nas últimas duas aulas, né. Então, mas os objetos são o mesmo, tanto é que esse aqui, a capa, o cabelo, a sobrancelha, tudo que for o cinto, tudo que a gente, os elementos que a gente modelou eu mantive. E como eu tinha dito que eu ia dar uma adaptada, né, na parte do corpo, eu acabei pegando um novo corpo aqui no Model Sheet, que seria essa imagem aqui de fundo, né, com a qual tem a anatomia aqui de um homem forte com um físico mais ou menos parecido aí com o do Superman. Então eu fui utilizando ele como base para estudar a minha modelagem. Isso foi legal porque eu ainda tinha um pouco de dificuldade em modelar o corpo, né, de um qualquer personagem, né, super-herói. Eu tinha feito isso no Buzz e no personagem do Batman do Futuro, se não me engano, eu modelei um corpo, mas nenhum deles saiu de uma forma tão interessante, né? Agora do Superman eu peguei uma coisa mais certeira, né? Então aqui a anatomia já ficou mais parecida, mais realista, né? Então as costas, né? Se eu der um tab aqui, vocês percebem que o músculo ele é meio dividido já. Aqui com a malha, né, o do 3D ele já é bem adaptado com o músculo aí das costas. E assim eu já fui adaptando o peitoral, aqui essa parte do abdômen, né, que já junta aqui as costelas. Então eu já fui avaliando mais ou menos aí o 3D que eu fui encaixando. E eu vou mostrar agora como é que eu fiz isso na prática. Vou modelar aproveitando aí a parte da perna, que eu não tenho feito, eu já vou modelar aqui. E completando aqui também, eu dei aí uma melhorada no rosto, né? No episódio passado ele tava com o rosto meio esquisito. Ele é o mesmo rosto, só que eu fiz simplesmente pegar aí o rosto do Henry Cavill. Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu der um Tab Warfare, vocês percebem que ele tá mais ou menos já colocado. Então aqui, se eu voltar no render, a parte do queixo, ó, a parte aqui da boca tá um pouquinho menor, né? Não tá com aquele queixão cartunesco. A sobrancelha, os olhos tá na mesma posição aqui do Henry Cavill da foto.
Então ele parece um pouco o Henry Cavill, mas lembra também um pouco o Christopher Reeve, né? Enfim, pega aí alguns elementos do rosto dos dois atores aí também que eu aproveitei. E na lateral eu aproveitei isso também para fazer não só o rosto, mas também aqui essa parte da orelha, a qual muitas das vezes a gente sai meio esquisito também, eu já aproveitei aí. O cabelo eu já tinha mostrado como é que eu fiz, eu ainda tô encaixando algumas peças aqui para completar, lembrando que é o estilo meio Fortnite que eu queria colocar aqui o cabelo, ele tá com um visual bem interessante. E para completar, e seria mais isso, né? Para completar aqui eu tenho aí os dois elementos que é da capa, né? E do símbolo aqui do Superman do Reino do Amanhã. Então bora começar aqui a fazer o do... essa textura também é bugada porque eu vou alterar aqui e colocar o símbolo do Superman também. Lembrando que eu vou encaixar algumas texturas nessa aula. Então o que eu quero mostrar aqui então a parte da perna aí. Por exemplo, se a gente vai modelar a perna, eu vou desativar aqui o plane do Super, a capa, e vou começar a modelar a perna. Então primeiramente eu vou vir aqui, eu já tinha colocado o corpo, esse model sheet. Deixa eu tirar esse esquema aqui, vou até renomear, colocar aqui fundo post. Eu tinha feito um fundo aí só para renderizar aí o post do Instagram e Facebook, então deixa eu retirar aqui. Eu vou encaixar aqui a parte desse model sheet atrás dele aqui. Então ele tem na parte frontal para a gente modelar aí o glúteo, a parte de trás aí da perna, panturrilha e tal. Eu também vou colocar aí a parte da frente para que eu consiga modelar aí a parte do quadríceps, né? A parte do joelho e tal, tudo certinho da parte da frente da perna. Por enquanto eu vou tirar esse, vou colocar aqui model sheet frente, vou dar um Ctrl C, vou copiar aqui fundo, escrever funfo, mais de boa. Deixa eu nomear esse daqui também para facilitar aí que tá com bastante objeto na tela. Daí fechou, então eu tô com os três aqui. O que eu vou fazer? Ou antes eu vou tirar esse carinha aqui da minha frente, e eu vou aproveitar esse corpo aqui do Superman, vou dar um 5 e 1 no teclado e vou descer ele um pouquinho aqui, vou dar um 5 e 3 e eu vou só ajustar ele aqui para ele ficar reto. Então vou voltar aqui, 5 e 3, vou colocar ele para frente, deixa eu virar aqui um pouquinho, daí beleza. Aqui tem a parte da cintura, né? Deixa eu dar um 5 e 1 novamente aqui. E como eu tinha dito que o músculo, ele precisa, quando a gente for ampliando a nossa modelagem, ele tem que acompanhar a anatomia. Isso já começa desde já. Por exemplo, aqui eu sei que aqui a parte o começo aqui da perna, né, ele faz esse contorno, então eu tenho que respeitar essa modelagem, esse traço, fazendo aqui também como se fosse a cueca aí do Superman, né? Vamos assim dizer. Então aqui eu aproveito também e faço essa adaptação. Vou colocar um pouquinho aqui para trás. Vou jogar aqui essa parte aqui um pouquinho para trás também. Eu vou acompanhando o músculo,
certo? Então eu vou selecionar essa parte de trás aqui, a parte do glúteo. Vou colocar aqui para cima. Vou dar um Ctrl R aqui para ele dividir. E eu acompanho também essa parte aqui para lembrar bastante o Batman e Robin. Quem pegar a referência pegou. Então essa parte aqui que seria da cueca, né? Olha só que ele começa a bugar. Essa parte também é aí que tem que tomar cuidado para não ultrapassar o cinto, né, do Superman aqui. Então aqui eu já começo a fazer essa parte da cueca, né, seria, né, falta aqui a parte do glúteo. Eu vou reativar aqui o Model Sheet de frente. Eu vou desativar esse daqui do fundo. Eu vou dar um 5, 3 e vou colocando a tecla 6. Eu vou apertar 5 de novo. E agora, o que eu vou fazer? Vou dar um 5 Warframe aqui. E agora eu tenho que fazer aqui essa parte do glúteo. Então eu tenho que adaptar aqui, ó, mais ou menos a malha. Eu vou dar um EZ. Mais um EZ. Vocês percebem que aqui, ó, se eu voltar ao render, ó, ele já ficou no mesmo formato, ó, que o desenho aqui do meu Model Sheet. E eu vou vir aqui agora e fazer essa parte lateral, né? Para o meu 3D ficar certinho também. Então eu vou levantar essa parte. Vou dar um 5-3 também, posso levantar essa parte aqui de trás. Essa parte aqui eu vou empurrar um pouquinho para frente. Mesmo assim eu vou adaptando aos poucos, né? Não é sempre que a gente vai acertar de primeira, né? Aqui eu já completo e faço a volta aí do glúteo certinho. Se eu dar um 5 aqui, ó. O que a gente percebe também? Aqui a altura, ó, do glúteo dele, ele termina em uma posição. Só que na lateral, o desenho lateral, ele fica num tamanho diferente. Então nem sempre o nosso Model Sheet ele vai ficar aí no tamanho certo, vamos assim dizer. Então a gente tem que fazer uma adaptação, a gente tem que observar bem. E com a prática a gente vai vendo esses pequenos detalhes para a gente modelar. Então, por exemplo, esse músculo aqui lateral do glúteo, ele seria mais ou menos aqui, né, na lateral. Então eu tenho que ter essa visão, né? E eu vou dar um EX para aumentar ele aqui. E daí eu vou adaptar ele certinho. Pode ser que visualmente fique complicado, porque ele tá com o Subdivision. Se eu diminuir o Subdivision, ele só fica a malha mesmo aí do nosso 3D. Caso vocês preferirem, eu curto, eu até me acostumei, confesso que com o esquema do Subdivision, mas quem preferir pode utilizar também. Eu vou adaptando essa parte aqui lateral do músculo, né? É muito importante que a gente vai religar esses pontos aqui menores. Então eu vou dar um Y aqui. E aqui vocês percebem que aqui, ó, já vou começar a ligar esse ponto. Deixa eu pensar de uma maneira. Vou dar um F aqui. E aqui também eu vou dar um F
Aqui eu vou dar uma repartição só para ele conectar certinho lá em cima também. Então vou selecionar os pontinhos, eu vou dando um F aqui para ele conectar. Se eu voltar para o modo Solid, aí. Outro ponto também, vocês percebem que aqui, como eu releguei direto, eu tenho que fazer uma adaptação frontal. E daí eu reativo aqui esse do fundo e dou um 5 e 1 pra gente ver agora essa parte do músculo. Como eu tinha dito, ó, o tamanho da perna ficou diferente porque ele tá com o model sheet, cada um tá de um tamanho diferente. Mas não tem problema porque a gente vai readaptando aí cada um de um jeito e a gente vai fazendo as alterações possíveis aí. Então deixa eu voltar aqui pro modo render. Bem, falhas não vai faltar, né? Então a gente tem aqui já uma de cara que seria do... Acho que eu vou até deletar esse esquema aqui. Delete face. Porque é melhor. A perna dele ficou zoada. Tanto é que se eu ativar o Subdivision, não ficou interessante. Então a gente tem que fazer uma leve adaptação aí. Vou arrastar um pouquinho pra cá. E a gente vai avaliando, né? Tipo, nossa, ficou torto. Essa parte aí ficou meio esquisita. A parte da frente, o glúteo não tá nada a ver. Então é interessante a gente pegar e se perguntar o que não tá interessante, o porquê que não tá interessante, né? Então, porque quando a gente começa um desenho, seja 2D ou 3D, vai passando o tempo, a gente vai percebendo que não tá legal alguns detalhes. E é normal isso acontecer, né? Só que a gente tem que ter em nossa mente para a gente sempre avaliar o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui eu sei que a coxa dele tá fina, né? Porque se eu olhar no ângulo de frente aqui, ó, quanto espaço tem. Então, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Eu vou selecionar essa parte aqui lateral e vou acrescentar mais. Aí ele já dá um visual bacana. Tá, beleza. Só que aqui embaixo ele ainda não tá tão 100%. Daí se eu girar, parece que a coxa dele tá fina demais. Então preciso engrossar ele nessa parte aqui lateral. Então como é que eu faço isso? Eu vou acrescentar aqui. Vou jogar um pouquinho pra cá. Eu posso até estender essa parte um pouquinho pra frente. Então aqui ele já dá uma suavizada, ó. E assim, com o passar do tempo, a gente vai adaptando aí alguns detalhezinhos. Eu vou puxando essa... Primeiramente, o que eu gosto de fazer aqui, quando a gente vai fazer perna, eu vou religar aí esse ponto com esse. Eu vou dar um F, né? Para já deletar aí essa parte aqui de baixo. E vocês percebem que aqui ele já forma aí mais ou menos mais ou menos aí o formato da perna que vai ficar. Então é legal selecionar aqui. Beleza, vou jogando essa parte aqui. E agora a gente vai ter que religar aí. Vou dar um EX. Só tô pensando como é que eu vou religar isso daqui. Seria da forma aí mais certa a se fazer. Seria pegar essa parte aqui com essa, dar um F
E essa aqui dá um F também. Aí ele fica com um formato aí mais ou menos interessante. Aqui eu vou dar uma arredondada para a perna dele não ficar tão quadrada, meio Tomb Raider de Play 1. Então eu vou selecionando aqui. Eu vou dar um Ctrl R. Eu posso também selecionar essa parte aqui e dar um F. E aqui eu já tenho as pernas mais ou menos aí para eu prosseguir aqui com o meu 3D. Então eu vou dar um E, um EZ, né? Aperta a tecla E e a tecla Z junto. Ele, além de estender, ele vai ir no eixo Z, que seria esse eixo aqui. Vou dar um 5 e 3 para analisar aqui como é que tá essa parte lateral da perna. E olha só, ele tá um pouco diferente. Eu vou dar um SY, para ele aumentar nesse ângulo. E aqui eu tenho que aumentar também. Só que eu vou aumentar só essa parte aqui, ó. Olha só, se eu ativar o Subdivision, vou até dar um save, vai que perde. Mas se a gente reativar o Subdivision, olha só que interessante. O formato da perna já começa. Claro que é só a cintura, envolve um pouco de paciência, é um processo mais demorado, principalmente corpo e rosto, né? Sem contar que modelar a mão, já tô até vendo a mãozinha aqui, vai dar um trampinho também de fazer, mas é o mesmo processo e com o tempo a gente vai ficando até mais rápido, né, em modelar essas áreas. Eu tô indo um pouquinho devagar só para mostrar o processo mais de forma mais didática, né? Mas seria isso daí. Então eu vou adaptando aí a perna até eu vou crescendo aqui com o E e o Z, né? Até ele chegar lá embaixo. E eu vou diminuindo aí com os eixos até ele formar aí o corpo certinho. Então seria mais ou menos assim que a gente vai modelando aí a perna do Superman. Bem pessoal, daí completada a perna, eu fui seguindo esse método até chegar aqui a parte do joelho. Eu dei uma voltinha, né, para fazer aí a parte certinha do joelho. A panturrilha também eu puxei um pouquinho pro lado, né, então fui aí movimentando no eixo Y aqui. E claro, eu fui acompanhando aí no frontal. Nessa parte de trás, eu nem visualizei muito bem o model sheet, né? Mas eu fui mais aí pelo olho aí da lateral e no desenho frontal aí. Mas deu certo também. Daí eu queria comentar a respeito do pé aqui, que seria a bota do Superman. Como é que a gente pode modelar aí a parte de baixo da bota dele de uma maneira fácil, né? Porque a gente chega aí nessa parte aqui, muitas vezes a gente não sabe o que fazer aí para modelar o pé. Eu vou seguir aqui esse model sheet, né? Então eu vou dar um E aqui, um EY, vou dar um SY aqui. E vocês percebem que ele vai aí fazendo aí um desenho mais ou menos parecido aí com o model sheet, né? Então vou dar um RX, perdão, para ele seguir o desenho também. Vou dar mais um EZ aqui e vou dar um SY de novo. E aqui eu já começo a melhorar essa parte aqui. Eu vou dar um SZ. E daí para finalizar eu vou dar mais um E aqui. Posso até dar um SY aqui nessa parte. E aqui também
eu finalizo com mais um aí. Pra ficar certinho. Bem, ele ficou com um sapato de Senhor Incrível, né? Parece um desenho 2D. Mas o que é legal a gente fazer? Claro que a gente também não foi acompanhando a importância da gente acompanhar os dois lados aí. Mas eu queria antes começar pela lateral e agora trabalhar a frontal, né? Creio que assim é mais fácil da gente visualizar como é que ficaria essa parte aí do pé. Eu vou começar aqui no lado da frente. Vou pegar essa parte aqui e vou trazer aqui pra frente pra ele ficar meio... tá parecendo um pé de PlayStation 2, né? Mas aqui eu vou selecionar essas áreas aqui e eu vou dar um SX. Um SX aqui. Agora parece do Patolino, mas relaxa que já já a gente vai melhorar aí o visual desse pé. Agora é mais a gente adaptar ele para na lateral aqui. Então vou trazer esse lado aqui também. Vou voltar aqui pro modo render. Essa parte aqui ela não precisa ficar tão para cá. Eu posso até jogá-la mais aqui. Eu vou deixá-la fazendo uma ponta mais ou menos. E já está com um formato melhor agora. E aqui no pé sempre tem uma voltinha, né? Aqui na lateral. Eu vou crescer um pouquinho aqui também. Deixa eu dar um SX. Aí beleza. Agora eu vou adaptando aqui. E eu vou jogando esse lado também um pouquinho para lateral aqui. Olha, já tá com um formato melhor, né? O que é interessante fazer também, aqui eu vou dar um Ctrl R para ele deixar um visual bacana aqui. Ele já começa a ficar um visual interessante. Bem, agora eu vou finalizar ele aqui. Deixa eu arrastar essa parte para dentro. Vou selecionar essa parte de baixo. Vou dar um ES para ele fazer a sola aqui. E vou dar um F. E o que é interessante também, fazer um detalhe da bota. É legal a gente dar um Ctrl R aqui. E dar um S Shift Z. Que ele vai dar ele vai diminuir menos no eixo Z. Então com Shift Z a gente consegue fazer aí essa brincadeirinha. Mas acho que eu estou fazendo do jeito errado aqui, porque eu tenho que selecionar a lateral aqui do sapato dele. Então vou dar um S Shift Z. Agora sim ele faz aí o formato. É que ele tá com um bicão aqui. Acho que queria tentar resolver sem dar mais uma repartição. Deixa eu selecionar essa parte. Eu queria que ele ficasse com uma ponta mais... não sei explicar. Ele tá parecendo uma bota, mas não tá aquelas botas ainda, né? Deixa eu levantar essa parte. E a gente tem que adaptar aqui em cima também. Deixa eu dar um SX. E diminuir pra cá também. Essa área. Bem, ele tá com um formato interessante. E o outro esquema da bota também é que aqui em cima ele tem que fazer o formato, né? Porque a bota do Superman vai até o joelho.
Então a gente faz um Ctrl R aqui, seleciona essa parte e dá um E aqui nessa área também. Então ele acaba levantando aqui. E para ele não ficar essa parte meio arredondada, né? Parece que ele ainda não tá tão dividida. Então venho aqui e dou mais um Ctrl R. E assim ele faz aí o formato da bota. Já fica mais um visual mais interessante. Eu posso até levantar um pouquinho mais, caso eu queira. Olha só, o Superman já fica com um visual interessante. Eu vou selecionar até ele aqui, para já aplicar e o visual ficar legal. Vou selecionar aí e já pintar da cor vermelha. Deixa eu dar um Airframe, selecionar aqui e dar mais um aqui assim e selecionar. Lembrando, né, que porque ele tá com a textura, depois eu tenho que mapear, né, mas olhando já assim, ó, ele já fica com um visual legal, bem interessante. Deixa eu pegar e fazer mais um Ctrl R aqui. Deixa eu tentar fazer um Ctrl R aqui nessa área. Aí a bota tá já bem legal aqui nessa parte. Se a gente for vendo aí algumas adaptações, alguns elementos a melhorar, a gente vai readaptando aí certinho também. Então ficaria assim essa parte aí da bota. Bem pessoal, agora a gente vai aí para a parte das mãos, né? Antes de fazer as mãos, gostaria de fazer uma base aqui pro Superman para ele não ficar sem chão, né? Por enquanto, né? Porque ele não tá com a pose de voar, então parece que ele tá parado como estátua em cima do nada. Deixa eu fazer uma base aqui. Eu adicionei um círculo e eu vou dar um F aqui. Deixa eu dar um GZ, apoiar ele bem aqui. Eu quero colocar aí um material de reflexo aqui. Deixa eu ativar o Metallic. Como ele tá com muita luz também aqui, acho que ele não tá muito interessante. Olha só que bacana que fica. Deixa eu reativar um pouquinho o Roughness. Para vocês fazerem esse efeito de reflexo, é importante aqui nesse primeiro ícone aqui, tá ativado essa opção aqui de Screen Space Reflection. Porque se não tiver ativado, você vai fazer o reflexo, que nem eu fiz, mas não vai conseguir aí fazer esse efeito de reflexo aqui. Ele pode até funcionar nessa versão aqui em cima, nesse modo de visão de material, né? Sem o... Assim, ele vai refletir, mas vai refletir o fundo, né? Não vai refletir o cenário. Então é importante aí estar com esse esquema ativado aqui também. Bem, continuando aqui, quero modelar a parte da mão, que é a parte uma das partes mais complexas, né? Se bem que toda a parte do corpo do Superman, como a gente viu nesse episódio, é bastante complexa. Mas vamos lá. Bem, eu vou pegar aqui esse objeto aqui da cabeça dele. Pensando bem, acho que eu vou até continuar a mão aqui, depois eu coloco o mesmo material. Então eu vou selecionar ele aqui. Vou dar um 5 e 3. Eu vou dar um E e um S, só para ele diminuir um pouquinho. Vou dar um E aqui. Vou só retirar a capa aqui para facilitar aqui.
Eu vou só jogar também o Model Sheet aqui um pouquinho pro lado para ficar na mesma marcação aqui da mão. Então vamos lá, primeiro eu vou fazer aqui esse esquema, vou aumentar aqui nessa área, vou dar um SY, SX. Se vocês quiserem, vocês já podem adicionar aqui um novo material. Deixa eu dar um assim. Aí beleza. Vou vir aqui embaixo, vou dar um E, Z, né? Aqui eu vou também apoiar certinho essa parte aqui em cima. E aqui eu também vou fazer aí a ligação aqui no eixo Y. Bem, não dá pra fazer, dá pra falar que tá só no comecinho, né? Então vamos prosseguindo aqui, mas já tá, pelo menos o punho aí já tá indo certinho. Vou pegar essa parte aqui da mão, aqui que já vai começar os dedos, e aqui eu já vou começar aqui a apoiar em cima essa parte aqui do dedo, né, dos dedos aí, e essa parte eu colocar mais ou menos aqui. Daí fechou. A gente não tem nenhuma referência sobre os punhos, né? O punho não, a palma da mão, né? Então vai ser uma coisa meio que a gente vai ter que fazer observando mesmo aí, mas é mais afundando aqui essa parte interna da mão. E deixa eu pensar, eu vou dar um Ctrl R aqui e eu vou separar do objeto do corpo. Por que eu acho melhor fazer isso? Porque daí fica mais livre a modelagem aqui da mão. Bem, agora nas partes dos dedos, o que eu acho interessante fazer, né? Eu vou vir aqui com o Ctrl R e vou dividir mais ou menos aonde é a parte dos dedos aqui. Então ficou aqui o indicador, o médio, né, o anelar e o mindinho aí para fazer aí essa modelagem, né? Só que é interessante também a gente fazer isso essa divisão no outro lado, porque a gente precisa fazer isso, completar aqui do outro lado a modelagem, né? Deixa eu colocar numa visão mais clara aqui para facilitar na modelagem. Ó, tipo aqui, como eu dividi esse daqui vai ser o indicador, aqui também precisa ter uma divisão aí pro indicador, então seria mais ou menos aqui, e eu faria aí um F só para fechar aqui, e assim eu conseguiria fazer minha modelagem, entende? Então seria mais ou menos assim o meu raciocínio para modelar o dedo. Eu só tô ajeitando aqui essa parte interna, como a gente não tem nenhuma referência. Não sei se tem um desenho no Model Sheet, é que aqui dá para visualizar também, mas não sei. Vamos tentando. Acredito que por aqui a gente consiga já finalizar essa parte. Vou dar um F aqui. Acabei selecionando errado, deixa eu dar um F aqui. E eu vou dar mais um Ctrl R, seleciona essas duas partes e seleciona aqui também pelo mindinho aí. Então, eu dou um F. Se vocês puxarem aqui, ele já vai ficar meio arredondado, ó. Super me mostrando o dedo do meio. Mas só para vocês entenderem que o Subdivision ele já deixa tudo meio arredondado, então não vai ficar quadradão, que nem a gente acha que vai ficar. E aqui eu vou dar um 5 em 1
E eu vou pegar essa área aqui também. Deixa eu dar um RZ. Eu não sei muito bem como é que eu vou adaptar aqui. F. Deixa eu jogar um pouquinho pro lado. Se vocês quiserem, por enquanto, retirar o corpo do Superman, é só vir aqui nessa aba aqui, né? E retirar aqui a visão. Mas é óbvio, né, que você vai retirar também a mão dele. Então você pode selecionar, dar um Ctrl L e clicar em P Selection. Assim ele cria um novo objeto e você pode, por enquanto, só modelar ele aqui como se fosse uma mão separada. Então é mais uma vantagem para você começar a separar os objetos, né? Facilita bastante também. Deixa eu dar um Ctrl R aqui. Vou jogar essa área um pouquinho pro lado. Daí beleza. Vou selecionar essa área. Deixa eu ver aqui, 5.1. Eu só não sei como é que vai ser o polegar, mas vamos começar aqui pelo indicador. Que eu seleciono aqui, vou dar um E. E eu acompanho esse desenho aqui do mão dele e vou dar um... Aqui ó, vou até um pouquinho mais para baixo, né? Eu seleciono essa área e acompanho aqui também. Deixa eu jogar um pouquinho para trás. Essa parte aqui de baixo eu dou mais um E, seleciono aqui. Posso até dar um S. Aqui eu vou dar um Ctrl R, vou dar um SX aqui. Pelo menos na lateral ele tá ok, né? Tá parecendo um alienígena, que realmente o Superman é. Mas você seleciona essa área aqui e daí você faz o mesmo processo aqui para dar um SX. Seleciona essa parte aqui, dá mais um SX. Daí é um processo um pouquinho mais difícil, porque ele não tá tão visível no modo cheat, né? Então é um pouquinho mais complexo esse, né? O dedo aqui do meio, porque ele tá... Deixa eu dar um SX aqui. Ele tá um pouco escondido, mas daí eu vou fazendo a mesma adaptação. Ctrl R, SX. E é claro que eu tenho que ficar de olho aqui também para ele não ficar tão largo e a grossura dele, né, não fica muito fino também. Por exemplo, aqui ele já ficou muito fino, então eu tenho que adaptar ele aqui. Vou selecionar as laterais aqui, selecionar como faces e vou dar um SY. Selecionar essa parte, SY. E assim ele já começa a tomar forma aí. Vamos trabalhar essa parte aqui do polegar, porque o polegar ele já inclui um desafio maior. Aí eu quero ver como é que eu posso fazer. Eu vou tentar primeiramente pegar essa parte aqui e tentar já dar um SX total aqui, até dar um Ctrl R aqui, um SX, que ele não fica tão bem, né? Mas vamos ver se a gente consegue arredondar aqui e trazer um pouco dessa área de trás. Acho que ela precisa um pouquinho mais pra frente. Deixa eu jogar um pouquinho para baixo aqui, fazer uma adaptação. Bem, aqui a gente tem um polegar. Vamos só deixar ele um polegar mais visivelmente bonito, né?
selecionar essa parte. Eu acho que ele tá muito gigante, né? Se bem que se eu jogar aqui e voltar pro Warfare, olha só que legal, a gente analisar os problemas, ó. A gente vem aqui com o modo render, na verdade é o modo material, mas aqui, ó, é onde tem que começar o meu polegar, né? Então eu tenho que respeitar muito isso. Então eu vou fazer isso. Vou pegar aqui toda essa parte e vou jogar ele para cima. Aqui embaixo eu seleciono ele. Deixa eu ver o modo Warfare. Vou analisando, ele já está quase alinhado, né? É que assusta, né? Quando a gente vem no modo Warfare, parece um monte de pontinhos aqui, a gente não entende muito bem. Eu já me acostumei, mas o ponto é que eu sempre vejo o formato onde eu quero, né? Tipo aqui é onde eu... o ponto aí do Warfare, do polegar que eu quero que comece, então eu já consegui fazer isso. Aqui em cima também, ó, colocar um pouquinho para cima essa parte que liga ao punho, né? E agora a gente finaliza essa parte do polegar dele aqui. Eu vou dar um EZ, né? Vou dar um SX. Vou dar um 5:3 para ver aí mais ou menos o tamanho que ele tá. Vou dar um Ctrl R aqui, diminuir essa parte. Vou dar um 5:1. Vou dar um SX aqui. Voltar para o modo Material. SX aqui. Essa parte eu vou jogar um pouquinho pra cá também. Nossa, ele ficou... Parece aqueles desenhos de alienígena, né? Que a gente assiste. Parece na real aquele vilão do Pequenos Espiões, né? Que a gente vai... Os caras é um dedão. E... Bem... vamos adaptar. É interessante que aparecem esses problemas, porque o problema a gente não tem como fugir, né? Mas resolver a gente tem. Então a gente vai selecionando essas partes aqui. E deixa eu entender que o dedão aqui dele, o polegar, né? Ele é do Model Sheet. Ele é bastante... ficou grande aqui, né? Então... eu não sei se o problema é o tamanho dele aqui. Talvez seja como ele liga a mão, né? Eu acho que esse é o X da questão aqui, né? Às vezes a gente fica... eu não sei. Acho que talvez diminuir um pouco esse tamanho aí. Bem, já fica com um visual menos estranho, né? Deixa eu selecionar aqui essa parte. Bem, ele já tá com um visual mais bacana. Claro que agora só falta os dois dedos aqui. Vamos finalizá-los então. Daí eu utilizo o mesmo método, já é um pouquinho mais descomplicado aqui, porque ele aqui ele eu já utilizo o método aqui do indicador e do dedo do meio aí, né? Então ele já não é tão complexo. Eu só não vou fazer essa curvinha aqui, ou talvez eu faça também, mas eu acho que para animar, né, colocar aí certinho essas partes do esqueleto, já fique mais interessante fazer talvez os dedos mais alinhados, mas vamos ver aí a melhor opção. E então eu já vou finalizando aqui com essa parte aqui dos dois dedos aí.
finalizado, pessoal, o Superman do Reino do Amanhã. Eu espero que vocês tenham curtido. Então não se esqueça de se inscrever no canal, siga a gente também nas redes sociais para que a gente possa trazer mais conteúdos aí também nas plataformas. Curta, comenta, compartilha e eu vejo vocês na próxima e até mais.